Bem-vindo de volta, meus caros amigos que querem jogar melhor o Total War Warhammer 3, mas graças à gigantesca disponibilidade de tipos diferentes de unidades, vocês, assim como eu, se perdem no que escolher e querem saber um pouquinho mais para tomar uma decisão mais inteligente quando você seleciona o seu exército. Então, sente aí, meu amigo, e vamos responder aquela pergunta de séculos: qual o melhor general que você deve escolher para o seu exército? Lembrando que aqui a gente fala sobre batalhas multijogador e é, no caso, questão ali das regras das batalhas online. Então tem um limite de unidades únicas e o teu herói principal, o comandante do teu exército, é extremamente importante. Lembrando também que se ele morrer ou fugir do campo, tuas unidades vão ficar com um debuff permanente de moral e tu não quer que isso aconteça. Então, nós temos que ter um herói que seja útil, cause dano e que vale o seu custo. E para responder então a pergunta de quais os melhores generais, quais os tipos genéricos de generais, a gente tem que entender de onde vem o valor do general. Primeiro, nós temos que entender que o que valoriza mais o general são três funções básicas. A primeira, o desgraçado tem que sobreviver. Se ele não sobreviver, ele vai morrer. Então, óbvio. Mas no caso, o teu general é a unidade mais importante do teu exército e tu quer que ele esteja vivo. E isso é o suprassumo e a coisa mais importante de todas para o general. Segunda coisa mais importante para o general, ele tem que ser custo efetivo. Não adianta tu ter um general que não morre nunca, mas ele custa metade do valor do teu exército. O teu general não pode acabar com o teu dinheiro para te não poder botar mais tropas em campo. Numa batalha multiplayer, tu tem um fundo limitado e esse fundo limitado tu vai precisar dividir entre heróis, monstros, infantaria, arqueiros, cavalaria, artilharia. Então tu precisa que o teu general não acabe com o orçamento nisso aí. A questão do preço é importante. E por último, nós temos também que o general, ele não pode ser uma pedra, não basta ele levar tiro e não fazer nada. O general precisa participar de alguma forma da batalha. Normalmente as unidades general ou heróis têm habilidades passivas ou ativas que melhoram as unidades ao redor dele. Então tu quer que ele esteja perto da batalha ou na batalha, se ele conseguir resistir a isso, mas não arriscar ele para morrer, e que ele consiga matar inimigos e fazer o investimento que tu botou nessa unidade voltar. Então, recapitulando, nosso general precisa ficar vivo, precisa ser mais barato possível e precisa causar dano no inimigo. É isso que tu quer, é isso que os teus heróis e generais precisam para formar um exército decente. Então, agora nós vamos para as categorias de tipos de herói. Na real, eu vou falar dos generais, mas os heróis são só uma versão menor dos generais. Então tu vai entender que existe 4 categorias principais de generais e heróis no Warhammer. Quais que são? Nós temos heróis exclusivamente de mano a mano. Os exclusivamente de mano a mano, eles vieram para dar porrada, eles não estão nem aí para ficar atirando de longa distância ou usar magiazinha ou poderzinho frescura. Eles vieram para bater e bater pesado. Esse pessoal, tu quer que eles estejam desde o começo ao final da batalha batendo no inimigo.
Eles têm que estar no coração da luta, ou junto com a tua infantaria, ou junto com a tua cavalaria, mas em algum lugar eles têm que estar causando dano. O que faz eles valer a pena é eles lutar, e esse pessoal do mano a mano tem que carregar o próprio peso na base do braço. Nós temos a versão élfica do negócio, que é os generais de longa distância. Aí é o contrário, o general de longa distância quer atirar o tempo todo. Ele tem uma munição finita? Tem, mas tu tem que torrar toda essa munição, preferencialmente nas unidades de elite do teu inimigo. Então os generais de longa distância, assim como os do mano a mano, querem estar causando o máximo de dano possível o tempo todo. Então nós temos generais que batem e generais que atiram. Ok, e além disso, nós temos duas categorias que seriam considerado meio que mística ou mágica, se tu preferir chamar, mas eu vou dividir um deles nos generais de suporte. Os generais de suporte normalmente não são tão bons quanto os do mano a mano no mano a mano, mas eles conseguem aguentar um pouco. Eles são um intermediário na questão de combate e eles têm habilidades que dão buffs às unidades ao redor, enquanto nós temos unidades especiais que são os magos. O mago, meu amigo, usa magia. Nossa, Lorde, você é um maldito gênio. Sim, eu sei, obrigado. Mas os magos utilizam os ventos da magia, e aí, dependendo da escola de magia, tem uns melhores e outros piores. Nós vamos falar disso mais pra frente, quando a gente chegar nessa categoria específica. E agora que tu tem uma noção, então quer dizer que tem 4 tipos de heróis e diferentes no jogo, alguns que comandam o teu exército, outros que são só heróis normais, e todos eles seguem esse mesmo padrão. Nós temos heróis de mano a mano, heróis de suporte, heróis de longa distância e maguinhos, e é quase que autoexplicativo. O herói do mano a mano quer matar, o herói de suporte quer aumentar a força das outras unidades que estão ao redor, o herói de longa distância quer atirar e correr, atirar e correr, atirar e correr, e o maguinho quer bola de fogo, bola de fogo, bola de fogo, sem parar na cara do inimigo. E numa escala de sobrevivência, que é aquilo que a gente falou aqui, que é o mais importante pro herói, nós temos do lado do maguinho os macarrões molhados. Tanto os arqueirinhos quanto os maguinhos são macarrões molhados, porém, alguns arqueirinhos são decentes em combate e alguns generais de suporte são até bons em combate, então eles seriam, em média, considerados como um capitão imperial. O capitão imperial é o padrão, então tu pensa em um humano bem armado e treinado, é a média disso aí. Mas a maioria dos arqueirinhos é mais fraco que um humano, e a maior parte dos generais de suporte, heróis de suporte, são meio que parelhos com o capitão do Império Simples, pra te entender que eles são básicos, não são nada excelentes. E finalmente, os de mano a mano e ataque na porrada, esses aí são brutais e cruéis. Pense num pessoal que é muito resistente e muito danudo, então esse pessoal é bem útil, porém eles têm que chegar no inimigo para causar o dano, e isso também vai ser um fator importante na descrição deles aqui. E antes de continuar, eu passei essa introdução um pouquinho mais rápido, porque o vídeo de hoje é bem grande, nós temos várias categorias aqui para falar, mas eu não vou mais, eu sei que o pessoal aqui do canal me pediu, eu não vou mais dispensar os nossos fake patrocinadores, porque obrigado a todos aí nos comentários que me ajudaram a fazer novos fake patrocinadores, e teve um que eu gostei de um vídeo anterior, então eu vou dar uma melhoradinha nele e vou trazer hoje. O vídeo de hoje, meus amigos, é trazido
pelas bebidas ricas em proteína pré-treino dos Emperor's Children. Os nossos queridos Emperor's Children estão agora vendendo bebidas de proteína. Não pergunte de onde vem a proteína, mas meu amigo, eu garanto que você vai dizer ai que gostoso e depois você vai experimentar a nossa bebida. E no caso, só hoje, olha, deu a louca no Fulgrim, mas hoje temos uma promoção especial aqui para os membros do canal com o codinome Lorde. Você vai poder comprar 3, pague 3 e leve de 4. Meu amigo, os Emperor's Children são muito bons na promoção. Então espero que vocês aí se deleitem. Mas falando sério, vamos continuar aqui. Muito bem. Agora sim, agora a gente vai ficar com calma e nós vamos falar, que a introdução era só o geral, eu quero falar o de cada um, especificamente, quando a gente fala sobre generais que lutam na porrada, esses aí, todos eles, tu espera que sejam bons na luta, né, é o mínimo, né, que eles devem fazer bem. E esses soldados, esses heróis e generais que lutam na porrada, assim como outras coisas no Warhammer, eles são divididos em armas. Quando eles usam um escudo e outra arma de uma mão, no caso uma espada, um machado, uma marreta, qualquer coisa que ele tenha um escudo e um porrete, esses aí a gente vai considerar os espada e escudo, todos, não importa se a arma dele não é uma espada, eu entendi, mas a gente vai considerar as espada e escudo. Os generais de espada e escudo, esses heróis, eles são mais resistentes a dano. Normalmente eles têm uma armadura muito grande e uma boa melee defense. Algumas das mais altas melee defense do jogo são nesses aí de escudo. Porém, eles fazem desejar no ataque e na velocidade. O ataque deles geralmente não tem penetração de armadura e eles são lentos, mas lento para andar de um ponto a outro, fazendo com que eles não sejam tão úteis para lutar no mano a mano. Esse tipo de general, todos os que têm espada e escudo, eles são para sobreviver. Tu não quer que o teu general morra, tu bota um desse. Então quando tu vê uma opção de general que tem uma espadinha e escudo, saiba que ele é uma opção segura, baratinha e que tu não quer levar General Snipe. Recomendo muito um general assim, por exemplo, contra os elfos da floresta, porque os elfos da floresta vão atirar e eles têm que bloquear o dano. Mesma coisa também contra os elfos altos, porém os elfos altos, além dos arqueiros, tem outras coisas que causam dano, mas se tu não quer que o inimigo atire com tudo no teu general e mate ele, bota ele com um escudo. Então um escudo bloqueia contra tiros de longa distância e permite que o teu general não morra instantaneamente. Se tu não quer que ele seja deletado, tu traz um desses. Porém, saiba que mesmo ele lutando a batalha inteira, no fim da batalha ele vai mal e porcamente se pagar em dano. E tipo, ele lutando contra infantaria barata vai ser quando ele mais faz efeito, porque a infantaria não consegue causar dano de volta nele. Mas eles não são efetivos contra monstros, contra outros heróis. Em geral, eles só são defensivos. Eu não curto muito porque eu gosto de jogar de forma um pouquinho mais agressiva, mas se você quer fazer outras táticas ou quer que eles segurem a linha para que a sua artilharia, por exemplo, cause o dano, pode ser, aí é uma coisa que você poderia fazer sem problema nenhum. E agora, passando para outra categoria dos generais do mano a mano, novamente mudando a arma, os generais com alabarda, aqueles generais que têm uma arma longa, eles recebem uma coisa chamada bônus anti-large, bônus contra coisas grandes. Normalmente esses generais têm uma alabarda ou uma lança ou um tridente. Esses aí não costumam ter escudo, é difícil alguém com alabarda ter escudo nesse jogo, tem que ser muito forte para segurar uma alabarda com uma mão só, normalmente segura com duas.
Então, como eles não têm escudo, eles são bem mais vulneráveis a levar tiro, mas não se deixe enganar, eles têm uma armadura boa, então flecha não vai adiantar. Se tu quer matar eles, tu tem que atirar com armas de fogo e... do contrário dos anteriores, a defesa deles não é tão boa e o ataque deles é mediano, mas como eles têm esse bônus contra coisas grandes, contra monstros, cara, isso aqui é fenomenal, tanto contra monstros quanto cavalaria. Porque o bônus contra coisas grandes, de como é que ele funciona? Digamos que tu tem um ataque de mano a mano de 40, certo? Que é padrão para um herói. E ele tem um bônus contra coisas grandes de 20. Se o que ele tá atacando é uma coisa grande, tipo um rato ogro, por exemplo, não é mais 40 o ataque, é 60, então aumenta a chance dele acertar o inimigo, e isso também causa um dano verdadeiro, que ignora tudo, é absurdo, cara, é tipo um dano de penetração de armadura brutal, então o bônus contra coisa grande é útil demais. O Cetra até teve uma batalha que eu lutei um tempo atrás, que o cara tentou matar o Cetra com uma águia gigante. O Cetra deu 2 pauladas de volta, porque o Cetra tem uma alabarda, e ele fez o inimigo ficar com metade da vida. O problema desses generais com alabarda é que eles têm uma coisa que eles têm dano demais. Como assim? Quando um herói ataca, por ele ser uma unidade única, ele causa um dano em área. E os de alabarda, essa área é pequena. Por que a alabarda, a área é menor que uma espada? Porque eles não são feitos para causar um dano em várias coisas. Eles são feitos para causar um dano alto naquilo que eles estão batendo, tipo cavalaria, por exemplo. Então, eles vão matar 1 a 3 unidades e causar um pouquinho de dano em umas 4. Já um herói de espada causa um dano em umas 8, entendeu? E pode matar umas 5. Então tem uma diferença grande. O herói com espada é melhor contra infantaria, e esses aqui são melhores contra unidades pequenas, como cavalaria ou monstros. Que é engraçado, porque são unidades grandes, né? Se tu parar pra pensar em tamanho. Não é que eu tô falando em número. Unidades com pouco número. E no caso, quando eles atacam uma infantaria, digamos que uma infantaria tem 70 de vida, certo? Um soldado normal de infantaria, tipo, eles causam 300 de dano. Aquele dano extra não vai matar mais outra unidade, só matou a mais um cara que já morreu, então não levou a nada. Tu matou ele 3 vezes antes dele cair no chão, mas não muda nada, o cara já tá morto mesmo. Então esse overkill é dano desperdiçado, e os generais com alabarda, quando eles lutam contra a infantaria, eles causam muito esse overkill. Não recomendo tu usar eles contra a cavalaria. Tu quer ter eles, digamos, contra a Bretônia, por exemplo, que tem uns heróis montados em monstros gigantes e muita cavalaria, então tu quer usar eles quando tu imagina que teu inimigo vai trazer monstros ou muita cavalaria e tu quer que o teu general mate essas coisas. Agora, quando a gente quer realmente resolver qualquer problema, infantaria, cavalaria, monstro gigante, herói inimigo, etc., tu traz os heróis que eu gosto de chamar de tanques. O que são os tanques? Os tanques são aqueles que utilizam armas de 2 mãos. Eles costumam ter muita armadura, um ataque absurdo, uma defesa boa, e esses bichos são, cara, muito resistentes. Uns exemplos deles são quase todos os heróis dos anões, o Gringor, o Tyrion, o Anão Branco, o Ugin. Cara, esses bichos são monstros, cara. Então assim, ó, quando tu vê um desse, saiba que tu não vai matar ele na porrada, e se tu encostar nele, tu vai apanhar. E o que tu deve fazer contra eles? Quase todos eles são lentos, com exceção dos elfos, porque os elfos podem montar num cavalo, aí ele fica rápido, mas em geral esses caras aqui costumam ser bem lentos, e sendo lentos, tu consegue fugir deles, mesmo com infantaria, e o melhor jeito de matá-los é ou com magia de dano direto, porque eles têm um valor alto, então a tua magia de dano vai valorizar isso aí, ou atirando neles.
tu não quer alimentar eles com coisas caras. Se tu for lutar contra eles, manda o teu escudo de carne, o teu Skaven Slave, por exemplo, para ficar lutando contra o Gringor, enquanto o Gringor mata ali um atrás do outro. Tu foca em limpar o resto do exército. Quando o Gringor estiver isolado, ou ele vai fugir sozinho porque o resto do exército morreu e aí tu ganhou a batalha, ou tu consegue atirar nele de várias direções e ignorar ele fugindo, não deixando ele te matar. Então esses caras aqui são fenomenais, mas se o inimigo for inteligente, ele vai tentar segurar ele no lugar com unidades baratinhas e fugir com as coisas que vale a pena. Então cuidado com os tanques, eles são bons na questão de sobrevivência, mas a velocidade deles, a não ser que seja um elfo e tu é roubado, tu tem que ficar de olho, porque pode te morder. Bem, vamos continuar. E se tu quer agora o contrário, um cara rápido, mais um canhão de vidro, aí tu deve pegar os heróis do tipo assassino. Os heróis do tipo assassino, nós temos ali tipo Deathmaster Snitch, nós temos outros tipos assassinos dos Dark Elves. Então existem heróis que são assassinos. O que eles fazem? Eles têm um dano de penetração de armadura imenso. O ataque deles é praticamente todo bloqueado. Tu não consegue bloquear o ataque deles. E quase todos eles têm veneno. Então um ataque deles causa envenenamento, o que diminui as habilidades do inimigo. Então eles usam esse shenanigan para enfraquecer o inimigo. Eles costumam ter habilidades que ou aumentam o seu dano ou escapa. Para tipo, ele tá cercado ali de infantaria, ele usa uma habilidade para escapar da infantaria, tipo uma explosão, uma coisa do tipo, para escapar do lugar. Então os assassinos, eles não são feitos para lutar contra infantaria ou cavalaria. Não me leve a mal, eles vão matar um monte, mas eles têm pouca armadura, então qualquer unidade inimiga vai causar dano nele, e tu não quer isso. Tu quer que o teu assassino faça o que ele faz bem, caçar alvos indefesos. Digamos o cara tem um maguinho atrás, lançando bola de fogo feliz. O teu assassino deve ir lá e neutralizar o mago. Normalmente os assassinos têm habilidades que deixam o inimigo mais lento, então ele não consegue fugir, e aí tu vai lá e tu corta a cabeça, e aí depois tu vaza com o assassino antes que o inimigo consiga matar ele. E para ter essa capacidade de chegar perto do alvo, eles têm uma habilidade chamada Stalk. O que é isso? Quando uma unidade que tem Stalk anda no mapa, ela é invisível até ela chegar bem perto do inimigo. Então tu consegue pegar o cara numa surpresa e cortar os pontos fracos. Depois disso, tu poderia usar o assassino contra um herói inimigo? Poderia, mas num x1, cara. Eles vão matar o inimigo? Vão, mas eles vão levar bastante dano no processo. Com um assassino, tu não quer fazer uma briga justa. Tu quer que o herói inimigo tá tipo já lutando com uma outra unidade tua, e aí tu vem por trás com o assassino e tu desce-lhe o cacete. É assim que tu faz com eles. Tu não quer lutar num x1 honesto, tu quer ter todas as vantagens no teu lugar, e por isso eles são rápidos, porque eles conseguem escolher o momento da batalha. Então se você é impaciente e gosta de usar o seu herói na linha de frente, os assassinos não são para você. Se você gosta de dar counter no que o inimigo tá fazendo, tem paciência para usar eles no momento certo e observa as fraquezas do inimigo e tenta explorar elas. Os assassinos são para você. Eles podem causar muito valor, e o principal, o inimigo tendo que responder a uma ameaça atrás da linha, não vai conseguir focar tudo na parte da frente. Por exemplo, vai ter que mandar a cavalaria ou monstros para tentar lidar com esse cara, então tu consegue pelo menos tirar umas tropas da linha de frente com um desse também. Só cuidado, porque se o inimigo focar muita coisa nele, ele não tem armadura para sobreviver. Aliás, ele não tem nem HP para sobreviver. Normalmente os assassinos têm menos HP que outros heróis, mas ok, deu para entender. Canhão de vidro, muito danudo, dano rápido, mas morre rápido também. E agora, os duelistas.
os duelistas não são assassinos. Os duelistas têm diferença, tipo Sigvald da Kalita. Esses aí, eles têm mais resistência e habilidade no mano a mano, e o duelista é feito para matar a infantaria. Ué, como assim, Lorde? Me explica. Como eu falei antes, quando eles usam uma espada, eles causam um dano em área, e o dano em área dos duelistas é perfeito para matar várias unidades de infantaria. Então, se tu quer um cara que limpa infantaria inimiga rápida, não é o duelista, é o mago. O duelista vai limpar a infantaria, mas devagar e constante. E o bom do duelista é que caso um herói inimigo tente enfrentar ela, ele também é bom no X1. Eles costumam ter status de mano a mano ótimos, e eles costumam ter algumas habilidades especiais. Alguns também têm veneno, alguns regeneram, mas os duelistas têm sempre uma surpresinha. Os vampiros, por exemplo, do Vampire Coast, eles têm tipo uma redução dos status do inimigo temporária para que eles possam devolver o dano. Eles são considerados um pouco duelistas, sim, mas eles também têm magia. Os duelistas puros do mano a mano geralmente são muito resistentes, e tu vai ver que eles costumam durar até o fim da batalha. É comum, por exemplo, tu ver o resto do teu exército quebrar e o Sigvald ainda tá ali livre, leve e solto, lutando na linha de frente, com a calcinha enfiada. Tá, tudo bem, vamos pra frente. Mas eles têm um potencial de dano bom, eles lutam bem no X1 e eles lidam bem com infantaria. O problema dos duelistas é principalmente cavalaria e unidades com penetração de armadura, porque apesar dos status do mano deles serem bons, eles não sobrevivem muito a dano a pé. Eu percebi que coisas com armas longas que causam dano a pé costuma matar os duelistas de forma relativamente fácil. Bem, vamos continuar. Nós temos agora uma unidade para você que gosta de monstro, você que comeu seu frango com batata hoje, meu caro amigo monstro. Nós temos heróis monstruosos. Essa coisa horrível e feia é o que? Minha sogra? Não, é um Dumbo. Meu amigo, falando nisso, calma aí, corta o vídeo aqui, vamos falar uma coisa real. A minha sogra, cara, acabou de voar. Ela chegou hoje em Israel. Ela foi fazer uma viagem, já estava marcada. A última vez que ela foi, começou a guerra, mas os terroristas erraram a data, explodiram o lugar na hora errada. Sem zoeira, vocês verem, não vou usar uma coisa séria. Mas o aeroporto que ela ia foi bombardeado. Então, tipo, aí agora ela conseguiram remarcar a viagem e ela foi pra lá. E aí, pra ela ir tranquila, eu falei: não se preocupa, sogrinha do meu coração. Independente se acontecer uma coisa pior lá pra ti, não se preocupa que a gente vai buscar o corpo, e não importa o preço que for, eu vou trazer o teu corpo de volta. E ela disse: mas por que lá é a Terra Santa, só me enterra lá? Eu disse: não, lá eu não enterro você não, minha sogrinha querida, porque lá um já voltou uma vez, não podemos correr o risco do raio cair duas vezes no mesmo tempo, então no mesmo lugar. Então eu vou trazê-la de volta para garantir que não volte. Mas vamos lá, meus amigos, tô zoando, eu gosto muito da minha sogra, mas claro, eu gosto mais ainda agora que ela tá lá longe. Vamos continuar a história, vamos falar dos monstros. Os monstros, cara, são os heróis que quando tu vai em cima da unidade, eles têm ali uma marquinha dizendo que eles são large. O que é isso? Aqui eu trouxe para te ver como ela fica no cartão da unidade. A pequenininha é uma unidade de tamanho de um ser humano e a grande é uma unidade maior que um cavalo. Ponto, seria isso. Os monstros, eles geralmente são muito fortes, têm muito HP e alguns deles têm uma armadura significativa, mas o que impressiona é que, diferente dos tanques, eles são rápidos, cara. Nós temos ali o dragão ogro Kolag, nós temos aqui os Dumbo, nós temos outros monstros legais das forças do caos que são rápidos e causam muito dano. E esses heróis, tipo, no caso o rato ogro mutante também, eles são ótimos contra praticamente tudo. A única questão deles é
que eles são um alvo grande. Sendo um alvo grande, é comunsíssimo o inimigo atirar neles. Então, se o inimigo tem qualquer coisa que atira a longa distância, ele vai ver o teu monstro e atirar. E ele está certo nisso, porque quando eles estão no mano a mano, eles começam a causar um dano fenomenal e eles causam terror e medo, então tudo que está ao redor deles costuma fugir. Então cuidado com esses bichos, o melhor jeito de lidar com eles é com armas com bônus contra coisas grandes, tipo alabardas e lanças. Lanças, cara, normalmente não vai ser o suficiente, tu vai precisar de uma alabarda. Um lanceirinho simples não consegue causar dano, porque ele geralmente tem muita armadura para uma lança comum matar. Então tu vai querer ter alabardas ou coisas maiores, tipo canhões para tirar essa desgraça, porque se ele não morrer, ele vai causar dano quando ele encostar em ti. Normalmente esses generais e heróis, eles têm habilidades que não dão buff pro teu exército como um todo, os monstros no caso, e sim buffam eles mesmos. Eles são meio que um exército de um homem só, e para balancear isso aí, eles são os mais caros que tem. Então, na questão de caro, nós temos os de espadinha e escudo, os de alabarda, nós temos os duelistas, depois os assassinos, depois os tanques e por último e como mais caro de todos, os nossos monstrões. Então o monstro saiba que ele vai causar dano e o inimigo vai tentar neutralizar ele o máximo possível, porque se esse bicho encosta na linha inimiga, ele vai causar muita morte e destruição, e é para isso que nós estamos aqui. Então 10 de 10, os monstros são fenomenais. Agora vamos para a próxima categoria. Do contrário dos heróis de mano a mano, os heróis de suporte, eles não são tão focados em causar o dano e o valor deles na base da porrada. O que faz eles valerem o seu custo é manter o teu exército unido, lutando até o fim e dando o melhor de si. E daí você vai ter algumas unidades diferentes. A mais comum, eu gosto de dividir em dois, são as tipo monge e as tipo engenheiro. As tipo monge, o padrão é o monge do Império, os monges guerreiros de Sigmar, que eles têm algumas habilidades embutidas que dão bônus em área. Esses bônus em área do monge são muito efetivos. Nós temos outros heróis e unidades que fazem isso. E essas unidades servem para quê? Eles em si são decentes no mano a mano, não são fenomenais, mas eles também não vão morrer instantaneamente. E num x1 contra heróis exclusivos do mano a mano, eles vão provavelmente perder, mas não tão de feio quanto tu possa imaginar. Então eles conseguem levar o seu peso, e o melhor de tudo que está ao redor delas vai fazer melhor. Então, se tu quer que uma unidade cara de cavalaria mantenha-se segura, tu pode usar uma habilidade de proteção nela. Se tu quer que uma unidade de infantaria cause mais dano, tu pode usar uma habilidade que faz um frenesi de batalha e etc. Então esses caras têm algumas habilidadezinhas legais e podem ser muito úteis, além de manter as tuas tropas com baixa moral lutando por mais tempo, e as que têm alta moral lutando quase que até o último sobrevivente. Eu não costumo usar eles, eu gosto de deixar eles apenas como heróis, na minha próximo de outras unidades. Como general, eu acho que é melhor ter um general específico e usar uma unidade de suporte como herói, mas eles podem virar a batalha se for usados corretamente, só que eles são meio difíceis de usar e as áreas e os efeitos que eles fazem costumam ser pequenos. Agora, o engenheiro, por outro lado, tem algumas posições melhores no campo de batalha. Uma das coisas mais interessantes é que alguns engenheiros têm uma habilidade chamada restock. Então, digamos que tu tem um canhão caríssimo, o teu canhão gastou metade da munição, aí o engenheiro vai lá e usa essa habilidade de restock, enche a munição do canhão, tá zero, só atirar tudo de novo. Uma coisa maravilhosa, uma habilidade fenomenal, que só isso aí já faz pagar o engenheiro.
Então o engenheiro consegue fazer a tua artilharia e unidades de longa distância serem mais eficientes, e a gente aqui no canal é totalmente por eficiência, e isso é muito bom. Na questão de luta, os engenheiros costumam ser armados com um rifle, e esse rifle tem uma boa distância, menor do que um arco na maioria das vezes, mas quando algo encosta nelas, eles derretem. Então tu não quer o teu engenheiro lutando contra o inimigo no X1, tu quer ele atirando de longe, atrás de uma linha de lanças ou alguma coisa que protege ele, para que ele consiga causar o dano e fique vivo. O problema do engenheiro é que o tiro dele é muito lento, e algumas habilidades do engenheiro são meio tipo um truque único, tipo fazer aumentar o dano de fogo no inimigo, coisa assim. Então é difícil tu fazê-las usar no tempo correto, mas se usados de forma certa, o engenheiro pode ser muito útil. Depende do teu estilo de jogo. Se tu gosta de ter bastante artilharia ou atirar muito, então aí eles são pra você. Se você é mais da questão da porrada, aí o engenheiro não vai ter lugar no teu exército. Vai depender da tua build e de como tu monta, mas eles podem ser úteis sim. Na campanha eu sei que eles são muito bons, mas no multiplayer deixa a desejar algumas coisinhas, mas eles não são inúteis e eles podem ter alguns combos legais, principalmente com artilharia. E agora, os assassinos a longa distância, os arqueirinhos, os generais de ataque a longa distância, o padrão e o mais comum que tu vai ver vão ser os arqueiros. Os arqueiros, todos eles são um cosplay do Legolas. O que eles fazem é atirar em 360 graus de forma extremamente rápida, e eles usam o arco como se fosse um revólver. É um tiro atrás do outro, e o dano dos heróis arqueiros é bom, cara, eles têm um dano legal por tiro. Alguns lançam shurikens e outras coisas, mas geralmente eles têm um ataque legal a longa distância e eles atiram rápido. Esses aqui, os generais de ataque à distância, eles têm um único problema: a maioria deles é feita como uma casinha de carta, então qualquer sopro derruba. O HP deles é minúsculo e a armadura deles também deixa muito a desejar, e os status no mano a mano deles também são ruins, então eles causam dano de longa distância e são rápidos para fugir, e como eles geralmente vêm a pé, eles são um alvo pequeno que é difícil o inimigo atirar de volta. Se tu conseguir manter eles vivos e atirar todos os tiros, aí ele vai se pagar, e muito. Se tu tentar achar que ele, eu vou conseguir vencer essa batalha no X1, tu não vai. Tu quer gastar toda a tua munição primeiro, e tu quer jogar que nem um elfo, fugindo do inimigo até tu ter total certeza que tu não vai morrer. Acredite, tu pode ter tirado metade da vida de um inimigo no mano a mano, tu não quer parar para tentar matar ele, tu quer continuar atirando e correndo. Não, nunca lute contra o inimigo no mano a mano com um arqueirinho até que ele esteja completamente destruído, ou que tu tá sem munição, porque senão você vai ter um péssimo momento. E eu já vi várias batalhas, tanto minhas quanto de outras pessoas que eu já vi jogando, que às vezes o cara perde no final, porque o arqueirinho dele acabou a munição e ele tem que enfrentar alguém bem mais forte que ele na porrada, mesmo que o inimigo já tá exausto e com pouco HP. Quando tu bate, tu vai apanhar. Um detalhe pra vocês: quando uma unidade atira, ela cansa. Quando ela está exausta, ela vai ter um debuff grande de velocidade, então cuidado com o seu arqueirinho, porque às vezes quando ele está correndo do inimigo e atirando para trás, ele vai cansar, e vai cansar mais rápido do que o inimigo que está perseguindo ele. Cuidado, tentar fugir atirando não é tão viável quanto você possa imaginar, mas tu conseguir, eles são uma das coisas mais terríveis de enfrentar, extremamente chato, e às vezes o inimigo simplesmente dá rage quit, porque não quer lidar com essa porcaria, mas vai de ti.
Outro tipo de ataque a longa distância, que é bem mais cavalheiro e bem mais aceitável, são os duelistas de espada e pistola. Os que usam espada e pistola, esses aí, eles são uma mistura do duelista que a gente já falou, só que com menos capacidade de sobrevivência. Então eles têm pouca armadura, pouco HP e não têm um escudo, e eles, em troca dessa sobrevivência, eles têm uma pistola. A pistola pode causar um dano legal? Pode, não é ruim. Porém, eles demoram um monte pra atirar, mas eles não são ruins, cara. Eu gosto deles, principalmente o Luthor Harkon, que é o principal desse tipo, mas tem outros, tipo os da Costa do Vampiro, os outros vampiros também são assim. Esses de espada e escudo, eles, como eu disse, são frágeis, mas eles podem às vezes surpreender, e no X1, mesmo contra um outro herói completamente mano a mano, às vezes eles sobrevivem, principalmente os vampiros, porque eles regeneram durante o combate e tem magia para ajudar. Então recomendo tentar, não é ruim não, e o único problema deles é que tu quer gastar toda a munição antes de lutar no mano a mano, e eu nunca vi um desse aí terminar a munição, nunca, porque eles têm um alcance pequeno e quando eles começam a atirar, a batalha já começou com tudo e mais cedo ou mais tarde vai ter alguma coisa lutando com eles no mano a mano. Então lamento, se tu acha que um desses aí vai atirar até a última bala, você está redondamente enganado. E uma coisa também que eu não gosto neles é que eles costumam ser mais pra carinhos. Eles não são o preço mais absurdo de todos, mas eles costumam ser um pouco mais caros do que outros heróis. Então não acho que vale muito a pena o herói de longa distância com uma pistola. E o final dos heróis de longa distância, que admito, eu não gostava, mas hoje eu mudei de ideia, que são os generais com artilharia. Nós temos poucas opções de generais com artilharia. O que me vem à cabeça aqui é o Ketep dos Tomb Kings e o Plague Father ali do Nurgle, que eles são muito bons. No caso, e o do Nurgle eu até vou trazer aqui pra frente, porque, cara, vai ser legal, eu tô fazendo uma tentativa com o Nurgle. O problema é que eu não tenho uma das DLC e nenhuma das unidades do Nurgle que não tem essa última DLC Pay to Win tem bônus contra coisas grandes, então toda vez que eu perco é porque alguém traz boa cavalaria e eu não tenho nada para lidar com a cavalaria inimiga. Fora isso, eu descobri um counter para quase tudo com Nurgle, só com a cavalaria que eu continuo sem uma resposta decente. Mas tá, vamos ver isso quando a gente falar de Nurgle. E os generais que são artilharia, eles são isso, eles são uma artilharia, normalmente eles têm bastante HP e eles são vulneráveis a tiros de longa distância e no mano a mano, tu quer que eles gastem toda a munição de artilharia e matem o máximo de inimigos possível e eles precisam estar protegidos. Se eles não estão protegidos, o teu general vai ser deletado quase que instantaneamente. Então eles não são bons na luta no mano a mano e eles não são bons a contra receber tiros de longa distância. Tu quer que eles estejam bem lá atrás e para isso compensa, porque eles têm um alcance fenomenal. Então tu consegue devastar boa parte dos inimigos antes sequer do combate começar. Gostei mais do que eu deveria desses caras. O Ketep na Casket of Souls eu não trago, porque se tu perde o teu Tomb King, acabou a batalha pra ti, e ele fica muito frágil nisso aí. Já o Kugal, o Plague Father ali do Nurgle, ele tem um negócio legal, que ele faz um miasma ao redor dele quando ele tá no mano a mano, e cavalaria e infantaria ficam levando dano contínuo, como se fosse um Corpse Cart. Aí é útil, aí ele consegue sobreviver e matar o inimigo, que até o inimigo acabar com o HP dele, ele já matou o inimigo antes, mas fora isso, tu precisa ter sempre algum suporte, E por último, estamos quase no final, os maguinhos. Os maguinhos no mundo do Warhammer, nós temos vários tipos e modelos diferentes, um para cada gosto. O mago, cara, eles são caros. Quando tu vê ali na hora que tu seleciona o herói, tu vê o mago, nossa, que caro. Calma,
porque tu pode tirar várias magias e habilidades que são desnecessárias, e aí ele fica mais barato. Então não se preocupe com o mago original, porque tu não vai usar todas as magias, tu tem um número limitado de evento de magia, tu não deve trazer todas, tu deve trazer apenas as que tu quer. Todo mago que tu tem, aliás, todo exército que tu faz, a não ser que tu tá jogando com os anões normais, tu deve usar um mago. A magia é um recurso extra na batalha, que se tu não usar, tu tá dando uma vantagem ao teu inimigo, então tu precisa fazer, tu tem que usar a magia se tu quer ganhar, porque senão tu não vai estar nem tentando. Não usar magia é tu se enfraquecer sem motivo nenhum. Tu tem que ter um mago, isso vai facilitar e muito a tua vida. O legal do mago, cara, é que ele tem um potencial gigantesco de causar muito e muito dano. Os magos podem ser tua principal fonte de dano, ou eles podem dar buffs em outras unidades, mantendo elas vivas ou causando mais dano em outras unidades, ou até para ajudar a derrotar aquele herói difícil de quebrar. Então tu consegue usar o mago para tanto melhorar tuas unidades quanto enfraquecer o inimigo. É útil demais. E claro, tem magias que são melhores e tem magias que são uma naba. A melhor magia de todas é a da cura, disparado. A magia de vida é muito boa. Por quê? Digamos que tu tem uma unidade que custa 2.000 de ouro e ela tá com metade da vida, e aí tu cura a vida dela em, digamos, ela passa de metade da vida para 75% da vida. Como ela custava 2.000, tu acabou de fazer 500 de ouro com uma magia, então essa magia pagou 500. Se tu fizer ela mais vezes, digamos 3 vezes, tu acabou de fazer o teu mago ter um valor de 1.500 na batalha. Então tu consegue fazer magia de cura a tua unidade, então tu sabe que o alvo não vai desviar nem fugir da magia, e aí tu consegue um valor garantido. Os vampiros também têm uma magia de cura muito boa. A magia da morte tem dano direto. O dano direto é outro que não tem como escapar. Então se o cara faz dano direto, tu tem que só segurar o dano. A lore da Big Wog, do Deep, tem magias diárias rápidas que causam muito dano, assim como a magia dos Dark Elves, dos Ogros. A magia da praga dos Skavens é fenomenal porque invoca ratos. Então nós temos várias magias muito boas, e nós temos umas magiazinha que é melhor não trazer. A Celestial, a da Pequena Wog, que é dos Goblin Xamã, a dos Ashen, a da Luz, a das bestas, que é aquela única aos Beastmen, a de Slanesh, de Nerekara. Essas aí são mais difíceis de usar. A Lorde, mas eu fiz numa batalha X que deu certo. Toda magia pode ser usada para fazer funcionar, mas é muito difícil a situação que essas habilidades aqui realmente se pagam em grande valor. Já a de cura, por exemplo, toda batalha tuas unidades vão levar dano e toda batalha tu vai conseguir usar a cura, entendeu? Agora, quando é que tu vai usar um cometa que leva tipo 10 segundos pra descer e que o inimigo vê onde vai cair, então ele pode desviar do cometa e aí tu não causou dano nenhum? Claro, pode causar dano? Pode, como eu falei, mas também pode ser completamente inútil. E todos os magos são exatamente no mesmo nível físico que um chihuahua tranquilizado para uma cirurgia, mas se você quer contemplar o mago, trazer a bola de fogo pro combate e usar habilidades fenomenais e conseguir tipo uns 2 a 3 mil de valor de dano a cada batalha, tu tem que ter o mago. Bem, e claro, por último, e para acabar com o negócio, os melhores heróis do jogo, os magos de combate. O mago de combate é um guerreiro no mano a mano da classe geralmente de tanque ou monstro que consegue usar magia. Nesse caso, nós temos o Arqueon, o Vlad, os demônios maiores do caos, os príncipe demônio. Esses bichos são fenomenais. Eles são muito HP, muita armadura, bons status no mano a mano, muito dano, velocidade decente, porque eles têm montarias que conseguem botar, menos o Vlad é lento, mas não tem problema.
E eles resistem muito, mas muito. O inimigo atira e não mata elas. E o inimigo geralmente fica puto e dá rage quit. E o único problema deles é que esses caras são os mais caros de todos, mas tu ganha aquilo que tu pagou, e é difícil um herói nesse nível conseguir menos do que 2.000 de valor em uma batalha. Geralmente eles conseguem mais, e com um desse, tu não precisa de um mago, tu não precisa de um outro herói no mano a mano, tu só precisa dele. E eles são o ápice do general. Então se tu quer escolher uma coisa fenomenal que tu vai tipo destruir o inimigo, traz um desse. O único problema dos magos de combate é que a gente tende a usar eles de forma meio que desleixada, porque depois de ganhar algumas batalhas, ele é imortal e tu meio que deixa ele sozinho. Eles não são imortais, e se o inimigo focar meio exército para matar eles vão morrer, e tu não quer que isso aconteça com o teu general. Então não cometa o meu erro quando eu jogo de Arqueon, e mantenha sempre umas unidades perto dele para manter ele vivo, principalmente contra muita cavalaria. Mesma coisa com o Vlad. Eu geralmente deixo ele lutando e ignoro ele completamente porque eu sei que ele não vai morrer. Então às vezes o inimigo consegue fazer shenanigans, como usar assassinos, magia de dano direto, etc, para matar ele mais rápido. Mas é difícil tu matar esses caras. Boa sorte com isso aí. E claro, eu tinha que falar, porque tem um que não se encaixa em nenhuma das categorias: o Threat Craventail. O Threat Craventail, ele é um meme. Não, apenas não. Nunca, jamais, coisa humana, idiota, pegue essa desgraça traidora do Império Inferior. Porque ele traiu o Império Inferior? Não, mas era melhor que ele tivesse lutado pelo inimigo. Porque esse cara é um inútil. Pense num heróizinho vagabundo que só vai decepcionar e que acha que os camponeses da Bretônia talvez matem ela. E outra coisa, os heróis Goblin, tipo os Goblin Big Boss, essas coisas, eles têm a mesma capacidade mano a mano do Trent, então não recomendo tu trazer um General Goblin nem o Trent. Apenas não faça isso. Valorize o seu general, galera. Se valorize e traga alguém melhor. Fora que o Trent é caro. Não tem sentido nenhum esse idiota. Apenas não traga essa imundice. Bem, é isso. Me diga aí nos comentários, meus amigos, qual é o seu classe de herói favorito e qual é o seu herói favorito. Eu achei na internet aqui disponível livremente essa imagenzinha, que é uma das mais bonitas que eu vi. Minimalista, eu gosto de arte minimalista dos heróis do Warhammer aqui do Total War. Não tem todos, mas tem os mais legais. Tudo de bom, vejo vocês na próxima e estejam com Sigmar.